De Luiz Adriano. Palmeiras joga amanhã contra o Defensa e Justiça, tem linha de passe logo depois, assim que acabar o jogo. É a partida de ida, da final da Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana se enfrentam uma espécie de abertura da temporada seguinte da Conmebol, ok? Luiz Adriano tá fora. Por quê? Testou positivo para o coronavírus. Mas veja só o que foi a terça-feira de Luiz Adriano, tentando resumir rapidamente. Ele foi levar a mãe a um supermercado que fica dentro de um shopping bem pertinho aqui, inclusive da sede dos canais ESPN, perto de onde eu moro, aqui na região oeste de São Paulo. Ele acabou acidentalmente atropelando uma pessoa, né? E não houve culpa de ninguém. O Luiz Adriano se prontificou a ajudar a pessoa que foi atropelada, que se feriu só levemente no rosto. Foi tudo bem, tudo certo. Até aí, maravilha. Isso aconteceu na hora do almoço. À tarde, foi divulgado o exame positivo de Luiz Adriano. Então, Luiz Adriano testou positivo para o coronavírus. Detalhe, esse exame foi feito dias atrás e o Luiz Adriano já sabia que tinha testado positivo para o coronavírus. Todos ficaram sabendo que ele estava fora do jogo de amanhã por conta disso hoje, mas o Palmeiras já sabia que tinha o Luiz Adriano como teste positivo do coronavírus. Ou seja, o Luiz Adriano não tinha nada que tá levando a mãe a supermercado contaminado pelo coronavírus, devia estar confinado, se preservando e preservando a vida das outras pessoas. Aí o Palmeiras solta essa nota depois, dizendo que vai punir sim o Luiz Adriano, com cestas básicas, mas vai punir porque vai de encontro à filosofia do Palmeiras, e eu concordo com o Palmeiras nessa, porque o Palmeiras, para mim, tem sido impecável desde que começou a pandemia há mais de um ano, tem sido impecável na maioria, na esmagadora maioria de suas decisões, e me parece acertar nessa decisão também, Vitor Birner. Vai punir o Luiz Adriano porque ele não tinha, repito, nada que está levando a mãe ao supermercado, já sabendo que tinha testado positivo para a Covid-19 há alguns dias. Olha, essa é uma história... eu não vou adjetivar, vou pular. Primeiro, o Palmeiras está perfeito, estou contigo, Paulo Andrade, não tenho o que discutir. O Palmeiras tem tomado atitudes diante da pandemia, com seu elenco e outras mais que a gente tem que elogiar. Essa é uma questão do Luiz Adriano. Então, a primeira coisa agora, eu acho que é preciso um acompanhamento médico intenso, né, com testes e tudo mais, dessa pessoa que foi socorrida pelo Luiz Adriano. Porque ela teve contato com um cara que tem Covid que decidiu sair de casa. A mãe do Luiz Adriano também, né? A mãe também. Então, a mãe estava com ele no carro, né? Então, eu imagino que a mãe deve debater. Não é possível, porque é a mãe dele. Não é possível. Por isso que eu estou com dificuldade de adjetivar essa história. As pessoas que ainda não entenderam, precisam entender uma coisa. Eu tenho tentado aqui não usar nada muito alarmista, porque a gente abre qualquer noticiário e já está muito pesado. Quando as pessoas vêm aqui ver um programa sobre futebol, eu quero que elas esvaziem um pouco a cabeça, falem do futebol, dos seus times e tal, obviamente sem esquecerem a responsabilidade diante dessa situação de guerra que a gente vive. O termo é esse, a gente vive em uma situação de guerra. Uma pessoa com Covid, andando na rua, é uma pessoa com uma metralhadora que está disparando para tudo quanto é lado. O tiro pode pegar em alguém e não matar, pode só machucar, pode pegar de raspão, pode não pegar em alguém. Porque o Covid mata, e mata muito, mata milhares de pessoas por dia. Então, se você tem Covid, você não sai de casa. Você não sai de casa. Ainda mais uma pessoa que não é obrigada a sair de casa. Se fosse por uma questão de... A pessoa que tem que trabalhar também não sai de casa, porque o patrão vai entender se você tem Covid. Então é simples, você não sai de casa. Não é o Luiz Adriano. Ninguém que tem Covid sai de casa, porque ela pode contaminar outras pessoas. Sair de casa com Covid é o nível máximo da falta de empatia, da falta de noção do que é viver com outras pessoas. Tá? Desculpa ter sido um pouco mais duro, mas eu não tenho nada contra o Luiz Adriano. A gente vive elogiando o futebol do Luiz Adriano aqui. Eu acho o Luiz Adriano um bom profissional. Não conheço o Luiz Adriano. Eu não sei se ele não tem conhecimento técnico e por isso sair de casa, se não é capaz de mensurar exatamente o risco de sair de casa numa situação dessa. Eu não vou fazer um julgamento da pessoa, porque eu não a conheço e eu odeio essas inquisições públicas que têm acontecido em várias situações. Mas não era para acontecer.
Então o Palmeiras pune o jogador da maneira como tem que punir e que as pessoas entendam que agora em diante, que se elas têm Covid, jogador, qualquer profissão que elas tenham, elas não saem de casa. No caso do Luiz Adriano, acho que assim, tá muito claro, né? Por tudo que tem sido essa pandemia dentro do futebol, por tudo que tem acontecido, pelas discussões que existem entre dirigentes, pelas discussões que existem quando os jogadores fazem bobagem, o Luiz Adriano não tem desculpa nenhuma, mas desculpa nenhuma, né? Do absurdo que ele acabou cometendo. Eu acho que é muito absurdo, é de uma irresponsabilidade atroz com a mãe dele, né? Tenha ela já tido Covid ou não, ou vacinado ou não também. Ou vacinado ou não, né? Acho que tá tudo muito claro que os cuidados precisam continuar sendo tomados. Então, foi de uma irresponsabilidade gigante, absurda, acho que sem desculpa, né? Na hora que ele tenta colocar a explicação ali, não dá para aceitar, ainda mais um cara com os recursos e com as possibilidades do Luiz Adriano, dizer que eu tenho que levar a minha mãe no shopping para fazer compras porque ela não dirige, não é uma boa argumentação. Então, acho que o Luiz Adriano tem apenas que pedir desculpas, como pediu, dizer que está absolutamente errado e deixar muito claro isso para todas as pessoas que, porventura, não tenham tido as mesmas instruções que ele certamente recebeu do Palmeiras, né? Porque é o que o Paulo falou, acho que o Palmeiras tem lidado muito bem com a pandemia desde que começou toda a história. E acho que vai muito bem de novo ao punir o jogador, né? Mas você não sabe quanto é a multa, o Palmeiras não falou, vai ser cesta básica. Não interessa, você precisa imediatamente punir, você precisa dar a mensagem de que está errado, de que aquilo não pode acontecer. E eu acho que por isso essa mensagem da punição imediatamente após o episódio, ela é importante. E outra coisa, acho que o caso do Luiz Adriano, assim como o caso do Gabigol, aliás, esse não punido, né, pela direção do Flamengo, são casos que deixam muito claro que essa balela de que não, o futebol tem um protocolo impecável e com o futebol não tem problema, você pode fazer os caras jogarem porque eles estão monitorados pelo clube, ninguém tem um protocolo tão rígido como o futebol, ninguém monitora tão de perto, muito bem, com Covid, entra no carro e vai para o shopping com a mãe, o outro ainda que sem Covid vai para uma balada num cassino. Então, assim, é uma loucura. Não adianta a gente ficar com esse papo de que o protocolo do futebol é muito bom e que, portanto, o futebol não tem problema nenhum em voltar. O futebol, na verdade, não poderia voltar, assim como não podem voltar cultos nas igrejas e tudo mais, assim como as escolas não voltam. E acho que o episódio de hoje é só mais um claro exemplo disso. Só queria dar um número que é importante, sim, quando existe um trabalho feito. Foi uma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo, com 30 mil testes RT-PCR realizados aqui em São Paulo, tá? Com jogadores de futebol. Temporada 2020, tá bom? Temporada passada. Aqui no futebol de São Paulo, o índice foi de 11,7%. A incidência de infecção, 11,7%. 11,7% dos testes é um índice equivalente ao de profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia. Então, os jogadores de futebol do estado de São Paulo têm o mesmo índice de reinfecção por essa doença de quem está todo dia no hospital entubando gente com Covid. Aí, com todo respeito, eles não estão nem aí. A história da bolha para quem quiser, né? Bolha é o seguinte, você deixa os caras concentrados, ninguém sai da concentração. Tá todo mundo sem Covid? Todo mundo. Ninguém sai daqui. Que nem fez a NBA. Isso é bolha. Não estou dizendo que deve ser feito, só estou dizendo o que é bolha e o que não é bolha. A bolha é que você vai para sua casa, e qual é que você vai para sua casa? Um vai para o cassino clandestino e fala, pô, eu estava jantando. Essa história de jantar em lugares assim, né? Muita gente deu desculpa assim. Eu estava jantando, os lugares, é verdade, o lugar fazia tal coisa, eu não percebi. Quer dizer, é o fim da picada. E a maioria são raras, são exceções apenas. A maioria não está nem aí para isso. A gente vê também, isso não é um problema de jogadores de futebol, é um problema do Brasil. As pessoas estão indo para a balada. Quando se fecha uma balada, todo mundo lá se divertindo. Primeiro, nenhum respeito com
mais de 300 mil pessoas que morreram e suas famílias. Depois, não estão nem aí de matar seus familiares passando a doença. E o Luiz Adriano estava com a mãe. Gente, a mãe pode ter tido Covid e pode ter recebido 2 doses de vacina. Mesmo assim, ela corre risco. As pessoas vacinadas estão morrendo também. Não, ninguém vai morrer mais. Não é verdade. Nós permitimos outras variantes e elas são mais letais. Então, aqui nós estamos correndo assim, ó, atrás do rabo e não estamos pegando ninguém, porque a gente não está vacinando também quase ninguém. Então, nós estamos diante de uma coisa que é seríssima, seríssima. E o futebol está no meio disso. O futebol não é um mundo à parte. O futebol está aí. E os negacionistas estão dentro dele também. Eu estou com Covid, eu vou até o supermercado, não vai acontecer nada. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu não... Essa doença aí, essa loucura toda, pelo menos serviu para uma coisa. Ela deixou, no nosso caso, vou falar do Brasil, os outros, cada um cuide do seu, mas a gente sabe bem. Mostrou exatamente quem é quem. Quem é quem? Eu não estou falando de quem precisa trabalhar para comer. Estou falando daqueles que podem, dos que podem. Mostrou quem é quem. E a gente está muito mal nessa... A gente está muito mal nessa foto.